Olá. Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada num procedimento que é, assim, essencial na prática clínica, né? O exame dermatológico. Exato. Pode parecer simples à primeira vista, mas a pele, bom, sendo o nosso maior órgão, ela guarda muitos segredos. Exige um olhar realmente investigativo. Com certeza. E essa investigação, ela tem que ser completa, metódica mesmo. A recomendação, como a gente viu no material base, é não deixar passar nada, sabe? Examinar cada centímetro quadrado. Isso, cada centímetro quadrado da pele. Da cabeça aos pés, frente e verso. Não pode esquecer nada. Incluindo aquelas áreas que, às vezes, na correria, a gente pode acabar esquecendo, né? Tipo, Os orifícios naturais, as dobras da pele, couro cabeludo. o couro cabeludo, as unhas e até as mucosas, como a boca e os olhos. É um trabalho minucioso. E sempre com muito cuidado, né? Fundamental. A questão da delicadeza, do respeito durante o processo, a modéstia do paciente é a chave. A técnica correta envolve isso. Examinar uma região de cada vez, sabe? Mantendo as outras cobertas. Isso garante o conforto, mas sem perder nenhum detalhe importante. Certo, mas por que essa necessidade toda de ir tão a fundo? Quer dizer, claro, para achar problemas na pele mesmo, mas parece que tem algo mais aí, né? Ah, sim, com certeza. O que é realmente fascinante aqui é entender a pele como um verdadeiro painel de controle da nossa saúde geral, sabe? Como assim? É que diversas condições sistêmicas, ou seja, doenças que afetam o corpo internamente, elas podem dar os primeiros sinais ou apresentar achados bem cruciais justamente na pele, ou nas unhas, ou nas mucosas. Então, peraí. A gente não está só procurando uma irritação, uma alergia, uma micose. Não só isso. Um exame de pele bem feito pode, acender um alerta para problemas renais. Hepáticos, deficiências nutricionais, doenças autoimunes. É uma perspectiva bem mais ampla do que eu imaginava. Precisamente. A pele nos oferece uma janela, assim, muito valiosa para a saúde interna. Por isso essa abordagem sistemática, completa, é tão crucial. Não é só sobre a dermatologia em si, mas sobre o que ela pode revelar do estado geral da pessoa. Entendi. Nossa, faz todo sentido agora. Bom, vamos então seguir a sequência que o material sugere para esse exame. Começando pelos braços, né? A orientação é inspecionar tanto as superfícies flexoras, tipo a dobra interna do cotovelo, Isso, a fossa antecubital. quanto as extensoras, a parte de fora. E aí, olha que interessante, a localização das lesões já começa a contar uma história pra gente. A distribuição anatômica, onde as coisas aparecem, é uma ferramenta diagnóstica muito poderosa. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo. O material que a gente analisou traz uns exemplos muito claros. Se a gente encontra lesões como pequenas elevações avermelhadas, que são as pápulas, ou manchas planas, as máculas, com marcas de coceira intensa ali na dobra do cotovelo. Na fossa antecubital. Isso. O pensamento já vai direto para a dermatite atópica, né? Exato. Já se essas lesões são elevadas, descamativas, que quando são maiores que 1 centímetro a gente chama de placas, e elas aparecem das superfícies extensoras, tipo a pele sobre os cotovelos, joelhos, aí a suspeita principal já muda. Recai sobre a psoríase. Veja como a localização direciona totalmente o raciocínio. É quase como ter um mapa inicial, né? Ajuda a diferenciar se é algo localizado ou se de repente faz parte de um quadro maior que afeta áreas específicas do corpo de forma previsível. Perfeitamente. Conhecer essas áreas de predileção, esses endereços preferidos de certas doenças, otimiza demais o exame e a formulação das hipóteses diagnósticas. A localização é, sem dúvida, uma pista fundamental. E além dessas áreas mais óbvias, o material alerta para uns cantinhos que podem passar batido, tipo os espaços entre os dedos, das mãos e dos pés. Sim. Eu li que nas mãos, por exemplo, tem que ter atenção redobrada, porque até um melanoma pode se esconder ali. É verdade. Um lugar que às vezes não se olha com tanto cuidado. E nos pés, essa região interdigital é um território clássico da tinea pedis, a famosa frieira. Ah, frieira.
O material descreve bem aquela maceração, sabe? A pele fica meio esbranquiçada, úmida, às vezes racha, principalmente entre o quarto e o quinto dedos, ou entre o terceiro e o quarto. Um detalhe que parece pequeno, mas que indica uma infecção fúngica que pode ser bem persistente. Outro ponto que exige um olhar mais atento: as unhas. Pelo visto, não é só questão de estética, né? De jeito nenhum. A orientação é observar com cuidado os leitos unguiais, a pele embaixo da unha e a lâmina em si. O material até chama as unhas de mensageiras de possíveis doenças sistêmicas. E com toda razão, existem achados nas unhas que são clássicos, verdadeiros sinais de alerta. Por exemplo, as unhas meio a meio ou half and half nails. Já ouviu falar? Não com esse nome. Como são? A metade da unha mais próxima da cutícula fica branca, opaca, e a metade mais distante, na ponta, fica avermelhada ou acastanhada. Isso pode ser um indicativo importante de doença renal crônica. Nossa, que específico. E tem mais exemplos, né? Li sobre as unhas de Terry. Sim, as unhas de Terry. Elas ficam quase totalmente brancas, opacas, só com uma faixinha rosada bem na ponta. E o que elas indicam? Frequentemente estão associadas à cirrose hepática. Acredita-se que essa aparência venha de alterações nos vasinhos de sangue do leito unguial e também dos níveis baixos de albumina, que são comuns nesses pacientes. É impressionante como um problema lá no fígado pode se manifestar até na ponta dos dedos. E ainda mencionam as linhas de Muirchart, umas faixas brancas horizontais que cruzam a unha. Exatamente. Essas linhas podem indicar hipoaldumenia, ou seja, níveis baixos da proteína albumina no sangue. Isso pode acontecer em várias situações. Doenças renais de novo, problemas no fígado ou até desnutrição severa. É realmente impressionante, né? Quanta informação uma estrutura tão pequena como a unha pode carregar sobre órgãos internos. E se a gente conecta esses achados ao quadro clínico geral do paciente, aí percebemos como esses detalhes que poderiam passar totalmente despercebidos são, na verdade, peças cruciais na investigação de condições sistêmicas sérias. A inspeção das unhas é parte integrante, inestimável do exame físico. Não dá para pular. Seguindo então o roteiro do exame, a gente chega nas superfícies mucosas, com foco na boca e nos olhos, certo? Isso. O procedimento inclui olhar a parte interna das bochechas, o céu da boca, palato, a úvula, a língua, e também as conjuntivas, que são aquelas membranas que revestem o olho e a parte interna das pálpebras. E para isso tem que afastar delicadamente a pálpebra inferior e, às vezes, se houver suspeita, até everter a superior para conseguir ver tudo direitinho. E por que essa etapa é tão importante? É vital para o diagnóstico diferencial de várias doenças, tanto dermatológicas quanto sistêmicas. O material que a gente está usando como base cita exemplos bem relevantes. Sim, eu vi, como a síndrome de Stevens-Johnson, SJS, e a necrólise epidérmica tóxica, NET. São condições gravíssimas que frequentemente causam lesões muito dolorosas nas mucosas oral, ocular, genital. Exato. E a observação das mucosas também é chave para diferenciar entre o pênfigo edibolhoso e o pênfigo vulgar, não é? Como assim? Qual a diferença aí? Então, o pênfigo vulgar tem uma tendência muito maior a afetar tanto a pele quanto as mucosas. É um envolvimento que a gente chama de muco cutâneo, bem característico. Já no pênfigoide bolhoso, embora possa acontecer, o acometimento das mucosas costuma ser menos frequente ou menos extenso. Entendi. Então, se você não olha as mucosas, você perde informações diagnósticas muito valiosas para essa diferenciação. Fica claro. E, bom, identificar que existe uma lesão é só o primeiro passo, né? O desafio seguinte é conseguir descrever essa lesão com precisão. Usar a linguagem correta é fundamental. Como no exemplo do material, achar uma lesão plana mais escura na perna. Não adianta só anotar lesão na perna. Exato. Essa precisão na terminologia é, assim, a espinha dorsal da comunicação eficaz em dermatologia e, na verdade, em toda a medicina. É o que garante que todos os profissionais envolvidos no cuidado estejam falando a mesma língua, sabe? Que o registro no prontuário seja fiel e que o próprio raciocínio clínico seja lógico, estruturado.
A gente já viu alguns termos antes, como mácula, pápula e placa. Mas tem outros importantes. E se a lesão for elevada, mas tiver líquido dentro? Aí a gente entra no campo das lesões bolhosas. Se for pequena, menor que 1 centímetro, o termo correto é vesícula. O termo popular blister, às vezes, se refere a isso, né? Agora, se for maior que 1 centímetro, aí o termo correto é bula, ou bolha mesmo. E aquelas lesões que a gente sente que são mais firmes, parece que tem um componente mais profundo, embaixo da pele? Essas são os nódulos. Geralmente são lesões mais sólidas, palpáveis. O tamanho mais comum é menor que 1 centímetro, mas pode variar. Se essa lesão nodular for bem maior, tipo acima de 1 centímetro, tecnicamente a gente chamaria de tumor. Ah, tumor. Só que como a palavra tumor tem uma carga emocional muito forte, né? Muitas vezes associada a câncer, na prática clínica, às vezes é preferível descrever como um nódulo grande de X centímetros, por exemplo, para evitar um alarme desnecessário antes de ter um diagnóstico definitivo. É uma questão de comunicação cuidadosa com o paciente também. Faz sentido. E para terminar essa parte da terminologia, e as lesões que aparecem por causa de sangramento na pele, extravasamento de sangue. Se forem aqueles pontinhos vermelhos ou arroxeados bem pequenas, menores que 3 milímetros, a gente chama de petequias. Agora, se a área de sangramento for maior, formando aquelas manchas roxas mais extensas que a gente conhece, aí usamos os termos equimose ou púrpura. Mas você mencionou que tem uma diferença importante se a púrpura for palpável, certo? Sim, esse é um detalhe crucial. A púrpura comum, tipo uma equimose de uma batida, ela é plana. É só uma alteração de cor na pele. Mas, se a lesão purpúrica for elevada, se você consegue sentir ela ao tocar, isso é um forte indicativo de púrpura palpável. E o que isso significa? Geralmente significa inflamação dos vasos sanguíneos, a vasculite, com extravasamento de sangue para a pele. Por isso ela fica elevada. É um sinal de alerta importante para investigar doenças inflamatórias sistêmicas. Uau! Realmente. É um vocabulário bem específico e denso, né? Dominar tudo isso, conseguir conectar com as possíveis causas. Imagino que para quem está estudando, se preparando para provas de residência, por exemplo, exige um esforço considerável. Sem dúvida nenhuma, é um volume grande de informações detalhadas que precisam ser não apenas memorizadas, sabe? Mas compreendidas e integradas ao raciocínio clínico. E aí, a qualidade do material de estudo e as ferramentas que a pessoa usa fazem uma diferença enorme nesse processo. Falando nisso, para quem está nessa jornada de aprendizado intensivo, ralando para absorver tanto detalhe assim, vale a pena conferir o medicob.com.br. Ah, sim. É uma plataforma bem completa, sabe? Dá para baixar o app e ter acesso ao maior banco de questões do Brasil. Tem provas na íntegra de diversas instituições. E o melhor, tudo comentado. Além disso, tem resumos práticos, aulas, flashcards prontinho para revisar onde quiser. Facilita muito esse processo de aprendizado detalhado. Com certeza. Boas ferramentas de estudo que organizam o conteúdo, permitem a prática com questões reais, facilitam a revisão, são fundamentais para consolidar justamente esses detalhes complexos que a gente está discutindo e para transformar a informação em conhecimento aplicável na prática, né? Exato. Bom, voltando ao exame físico em si. Além de olhar e descrever as lesões, existem algumas manobras que dá para fazer ali mesmo, na hora, ao lado do paciente, que dão pistas adicionais. O material que a gente consultou destaca duas principais. A primeira é o famoso sinal de Nikolsky. Uma manobra clássica, muito útil em dermatologia, especialmente quando tem doenças com bolhas. Como é que faz? A técnica envolve aplicar uma pressão lateral, meio de lado assim, ou friccionar suavemente a pele que parece normal, mas bem ao ladinho de uma bolha que já existe. O objetivo é testar a resistência da pele naquele local. Certo. E o que um resultado positivo ou negativo dessa manobra nos diz? Então, se com essa manobra a camada superficial da pele se descola facilmente, tipo forma uma nova bolha ou a bolha existente aumenta, a gente diz que o sinal de Nikolsky é positivo.
Isso indica que existe uma fragilidade dentro da própria epiderme, que é a camada mais externa da pele. As conexões entre as células estão fracas. E isso direciona o pensamento para um grupo específico de doenças, então? Sim. A positividade do sinal sugere que a clivagem, a separação da pele, está acontecendo intraepidermicamente. Os exemplos clássicos mencionados são o pênfigo vulgar, a síndrome de Stevens-Johnson, SJS, e a necrólise epidérmica tóxica, NET, doenças graves. Entendi. E se a pele resistir? Se não descolar? Se o sinal for negativo? Se a pele não se descola com essa pressão lateral, Nikolsky negativo, isso sugere que a fraqueza não está dentro da epiderme, mas sim na junção entre epiderme e aderme, a camada de baixo. A clivagem, nesse caso, seria subepidérmica. Ah! O pemfigoide bolioso é o exemplo clássico disso. Nesse caso, a epiderme como um todo está mais coesa, mais resistente a essa tração superficial. É fascinante, né? Como um teste tão simples que pode ser feito ali na beira do leito consegue fornecer informações tão relevantes sobre o nível onde a pele está se separando. Ajuda muito a diferenciar patologias que têm mecanismos moleculares bem distintos por trás. A segunda manobra que o material aborda é o dermatografismo. O nome já entrega um pouco, né? Sim, e sugere algo sobre escrever na pele, né? Exatamente isso. A técnica é bem simples. Você pega um objeto de ponta-romba, pode ser a parte de trás de uma caneta ou até a unha, mas com cuidado para não arranhar, e aplica uma pressão firme, linear sobre a pele do paciente, como se estivesse desenhando uma linha mesmo. Certo. E qual é a resposta que a gente espera ver em quem tem dermatografismo? Em quem tem dermatografismo positivo, poucos minutos depois desse estímulo, surge uma reação bem no local. Uma linha avermelhada, elevada, que pode até coçar. Parece uma urticária, sabe? Um vergão que reproduz exatamente o trajeto onde você passou o objeto. Interessante, o material de referência aponta que esse fenômeno indica uma reatividade aumentada da pele, né? Uma resposta exagerada ao estímulo físico, e que está associado a certas condições, embora não entre em detalhes de quais. Mas é mais um sinal clínico que vale a pena observar essa sensibilidade exacerbada da pele. Mostra uma resposta vascular e celular diferente naquele indivíduo, né? Exato. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente explorou, o que fica dessa nossa análise? Para mim, fica muito clara a importância de um exame dermatológico que vai muito além do óbvio, sabe? Que é sistemático, detalhista. Com certeza. A gente viu a necessidade de investigar locais específicos que muitas vezes são negligenciados, como os espaços entre os dedos, as unhas, as mucosas. E ressaltamos também o poder da linguagem descritiva precisa, né? Usar os termos corretos não é preciosismo, é fundamental para caracterizar as lesões de forma clara, inequívoca e para comunicar esses achados. Exato. E vimos também como manobras simples, como o sinal de Nikolsky e o dermatografismo, podem agregar informações diagnósticas valiosas ali na hora do exame clínico. No fundo, acho que tudo isso reforça aquela visão da pele não como uma simples cobertura, mas como um órgão, incrivelmente complexo e informativo. Um verdadeiro livro aberto sobre a nossa saúde. Exatamente. A pele é dinâmica, é reativa, ela reflete o nosso estado interno e interage o tempo todo com o ambiente. Desenvolver essa habilidade de observar com atenção, perceber as nuances e descrever com precisão o que se vê é uma competência essencial não só para dermatologistas, mas para qualquer profissional de saúde. É a base do bom diagnóstico em muitas áreas, na verdade. E para encerrar nossa conversa hoje, fica talvez uma provocação para quem está ouvindo a gente. Refletindo sobre toda essa riqueza de informações que a pele pode conter, será que no dia a dia a gente não acaba ignorando pequenos sinais na nossa própria